O ponto de partida dessa história é o Sudeste. Foi nessa região onde nasceram as duas maiores facções do país, o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, e o primeiro comando da capital, em São Paulo. Grupos criminosos que se expandiram e encontraram campo fértil em outros estados brasileiros. As 10 cidades mais violentas do Brasil estão no Nordeste, 5 delas na Bahia, e sofrem com as disputas entre facções de criminosos pelo controle do tráfico de drogas. Vamos ao ranking. Em primeiro lugar, vem Maranguape, no Ceará. Em seguida, aparecem 3 municípios baianos. Na sequência, Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Ao chegarem nos novos territórios, essas facções ditas nacionais se somaram a grupos criminosos locais. Segundo dados do Mapa das Organizações Criminosas do Ministério da Justiça, outras 44 facções criminosas atuam no Nordeste. Isso significa que das 88 facções catalogadas no Brasil, 52% têm presença ativa nos estados dessa região. O motivo de toda essa comemoração é a conquista de um território. Criminosos soltaram fogos de artifício em várias partes de Fortaleza para anunciar a ampliação do domínio de regiões da cidade. São muitos homicídios, roubo de gado, extorsão. Eles fazem extorsão nos comerciantes, ameaçam, né? Que se não pagar, não sai pra rua, não vai pra matar. Quando facções criminosas ocupam comunidades e bairros inteiros, a ação delas não se limita ao tráfico de drogas e disputa com grupos rivais. A população fica vulnerável e é obrigada a utilizar serviços que elas oferecem, pagar taxas para manter o comércio e até corre o risco de ter os passos monitorados por bandidos. Infiltrados até na política. As prefeituras hoje recebem muitos valores, tanto de impostos municipais, mas principalmente de repasse de dinheiros federais. A combinação de dinheiro e poder atrai facções criminosas. E a gente tem falado muito, né, do poderio das facções criminosas, de como isso está se espalhando pelo Brasil afora. Pois olha essa história agora no Ceará. Moradores de uma cidade de lá de Santa Quitéria foram às urnas para escolher um novo prefeito e vice. Isso porque a Justiça tinha cassado a chapa vencedora no ano passado por relação com o Comando Vermelho. No início do ano passado, secretários de segurança da região se reuniram para debater a situação. A cooperação entre os estados esteve no foco do encontro de secretários de segurança pública do Nordeste. O enfrentamento dos grupos criminosos foi um dos principais pontos discutidos. Uma das grandes preocupações é o combate ao tráfico de drogas. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o poder das facções no Ceará e em estados do Nordeste. Neste episódio, eu converso com Gabriela Azevedo, repórter do G1 Ceará, e com Francisco Leonardo de Melo Nascimento, professor e coordenador executivo do COVIO, o Laboratório de Estudos sobre Conflitualidades e Violência da Universidade Estadual do Ceará. Terça-feira, 4 de novembro. Gabriela, você visitou uma vila que fica numa cidade do Ceará, essa vila fica em Pacatuba. E um morador chamou o local de Vila Fantasma justamente por causa do avanço do crime organizado das facções criminosas por lá. Conta pra gente o que você viu. Vila Fantasma define bem, assim, essa região que se chama Jacarezal, né? Uma vila localizada na cidade de Pacatuba. Pacatuba é uma cidade serrana, um clima muito mais ameno do que aqui em Fortaleza, onde eu tô agora. E o que era para ser pacato não é mais, né? Assim, quando a gente chegou, eu fui com a equipe com mais 2 cinegrafistas, com drones, câmeras, enfim, celulares. A gente registrou bastante coisa. E quando eu cheguei, eu fiquei muito surpresa pelo contraste, porque a vila fica, assim, à margem de uma rodovia muito movimentada aqui do estado, que é a CE 060. Uma CE que liga Fortaleza a várias cidades importantes do interior. E enquanto existia muita movimentação nessa rodovia, na vila não existia nada, assim. Eu lembro de ficar muito chocada com esse cenário de onde é que estão todas as pessoas que moravam aqui, sabe? Então, essa vila fica à margem dessa rodovia. Os portões, eu vi portões trancados com cadeados reforçados, com correntes. Eu vi pichações com siglas, né, de facções daqui do Ceará e também do Rio de Janeiro, inclusive algumas pichações sobrepostas, né? Então, primeiro foi escrito GDE, que é uma facção aqui do Ceará, Guardiões do Estado, e foi riscada e colocaram CV, e riscaram novamente e colocaram TCP, né? O que mostra essa grande disputa, né, que a gente vem vivendo aqui no estado.
O Comando Vermelho é uma das 7 facções criminosas presentes no Ceará, conforme o monitoramento do governo do estado. Esses grupos, além da venda de drogas, atuam no controle de provedoras de internet, comércios populares e ainda causam a expulsão de moradores de bairros dominados por outras organizações. O governo diz que a guerra de facções é o que causa 90% dos homicídios no estado. No ano passado, mais de 3 mil pessoas foram assassinadas, o que faz o estado ter a maior taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes do Brasil. E você conversou com alguém nessa vila fantasma dominada por facções criminosas? A gente tentou conversar com vítimas, né? Alguma família que foi expulsa. Ainda não conseguimos, mas estamos aí na tentativa. Depois dessa vila, a uns 100, 200 metros, tem um outro condomínio. Bati nas portas, ninguém quis falar, ninguém que mora ali na região. E aí eu apelei para esse lugar mesmo de abordar as pessoas que estavam passando ali na rua, né, de motocicleta ou de bicicleta. E aí consegui conversar com algumas pessoas que moram na região, um pouco próximo ali, mas nem tanto, da vila. E as pessoas me confirmaram que, de fato, enfim, houve essa expulsão. Algumas dessas pessoas que conversaram com o G1 conheciam pessoas dessa vila, enfim, que precisaram deixar suas casas. Eu ouvi relatos de pessoas que estavam com medo de ir para o trabalho, porque para precisar ir para o trabalho, passa ali pela vila, né, em frente à vila, e estavam com medo. Eu ouvi relatos de pessoas que presenciaram ações parecidas em outras regiões ali de Pacatuba, então tiroteio à noite, ameaças desses grupos criminosos de expulsar outras famílias ali de casas na região de Pacatuba. É um relato de muito medo, de muita insegurança e indignação, né? Todo mundo quer, obviamente, que tudo isso acabe, assim, mas não se sabe como fazer, né? Gabriela, por que essa vila? Porque é uma vila pequena, cercada por um matagal e um rio, interessa tanto, né, aos grupos criminosos. A gente consultou alguns especialistas para entender a expansão das facções aqui no Ceará. E um deles me disse que essa vila acaba sendo muito estratégica porque ela fica perto de uma rodovia importante aqui do estado, né? E aí, por ser um ponto estratégico, disputar essa vila e qualquer outra região que fique perto dessas grandes avenidas e rodovias e portos e aeroportos faz com que a mercadoria escoe, né, de forma mais fluida pelo estado e que seja mais barato. E essa vila ela era conhecida já há um tempo por ser um ponto de venda de drogas, né? E aí era uma mistura entre a venda de drogas e pessoas que não tinham envolvimento com crime que moravam lá. E ela era primeiramente dominada pela GDE, que é uma facção, como eu falei, de origem aqui do Ceará, que significa Guardiões do Estado. Mas essa facção ela se desfez agora nesses últimos meses e foi engolida, né, digamos assim, pela TCP, o Terceiro Comando Puro, que é uma facção, inclusive, de origem carioca, né? E agora o que a gente vê aqui no estado é uma disputa entre o Comando Vermelho, o CV, e o TCP, né, o Terceiro Comando Puro, que são duas facções de origem carioca. E o que aconteceu com as famílias que moravam nesse lugar? Elas foram expulsas e nunca mais puderam retornar? Houve relatos de que algumas pessoas tentam retornar para pegar móveis, geladeiras, itens pessoais, documentos e não conseguem recuperar. Essas pessoas elas acabaram indo para casas de familiares, algumas casas ainda na região, mas não tão perto, e outras famílias foram para mais longe, enfim. Por uma questão de segurança, eu não vou compartilhar tantos detalhes dessa informação em específico. Essa expulsão foi recente? Foi recente, foi em setembro, entre os dias 22 e 25 de setembro. A gente teve no mês de setembro uma escalada da violência. Existem ameaças nos muros, com vaza, né? Se picha isso, assim, vaza. Existe ameaça no boca a boca, existe ameaça em grupos de mensagem, né, no celular. Dessa maneira que esses criminosos estão encontrando aí formas de ameaçar a população. E a gente tem ideia de quantas pessoas viviam nessa vila que se converteu numa vila fantasma? A gente contou entre 30 e 40 casas, né? E a gente não sabe exatamente quantas pessoas, né, existiam nessas casas, mas a gente está colocando entre 30 e 40 famílias, assim. A gente, inclusive, fez na nossa reportagem um comparativo com imagens
antigas, né, da vila, e as imagens recentes. E é assustador, assim, ver que antes as crianças brincavam nas calçadas de fato, antes existiam comércios, e existe até uma igreja evangélica nessa região. Que não funciona mais, imagino. Que não funciona mais. A barbearia que existia lá nessa vila, não funciona mais. A lanchonete que existia ali na esquina também da vila. Tudo virou uma grande vila fantasma e muitos destroços, assim. E sabe quando você tá com pressa de ir embora e você deixa tudo jogado ali? Foi isso que eu vi. Pano de prato jogado no chão, baldes jogados no chão, garrafas jogadas no chão. E o que dizem as autoridades do estado? O que elas explicam para essa expulsão a partir da ordem do crime organizado? Então, desse caso em específico em Pacatuba, a gente ainda não tem ninguém preso, né? Ninguém foi preso. A Polícia Civil disse pra gente que está investigando, né, essas ameaças, e a Polícia Militar está fazendo um patrulhamento na região, principalmente à noite. Mas é importante dizer também, Natuza, que infelizmente esse não é o primeiro caso de expulsão em massa, né, de moradores aqui no estado. Nesse ano a gente teve um caso muito marcante também, num distrito chamado Uiraponga, na cidade de Morada Nova, interior aqui também do estado. Lá mais de 300 famílias deixaram suas casas e abandonaram os animais domésticos e deixaram tudo para trás porque foram ameaçadas. A polícia chegou até a dizer que retomou o controle dessa região lá de Uiraponga, mas as famílias têm muito medo de voltar, assim, então pouca gente está voltando, né? Esse movimento de expulsão tem sido observado aqui no estado desde 2015. O G1 Ceará, tem feito essa cobertura, né? Mas nesse ano a gente tem visto bastante casos, assim. Aqui em Fortaleza acontece, em bairros como José Walter, por exemplo, a gente teve, na semana retrasada, um caso de expulsão. A gente vê na região metropolitana, a gente vê no interior do estado, né? E são sempre esses lugares estratégicos, né? E, por coincidência, lugares, às vezes, pacatos, como o Uiraponga, um distrito super pacato, era, né, pelo menos, e essa vila também em Pacatuba, né? Mas a gente não tem uma grande solução ainda apresentada, né, pelo governo do estado ou por qualquer autoridade, né? Esse caso mais recente de Pacatuba, por exemplo, a gente não tem até agora nenhuma prisão, nada mais sólido de algo que aconteceu em setembro, né? Agora, na última sexta-feira, 7 membros do Comando Vermelho foram mortos num confronto com a polícia em uma cidade do interior do Ceará. Conta pra gente o que aconteceu e como isso revela que o problema é mais estrutural do que se imagina. Natuza, esse caso aconteceu na madrugada de sexta-feira, inclusive um pouco depois da mega operação, né, que a gente acompanhou no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, inclusive. E aí, nessa cidade de Canindé, interior aqui do estado, uma cidade conhecida por ser super religiosa e muito turística, a gente encontra mais uma vez a disputa entre grupos criminosos, né, que tentam dominar regiões específicas aqui do estado. E o que aconteceu foi que na madrugada, por volta de 3 da manhã, esses 7 criminosos do CV estavam indo tentar dominar o bairro Campinas, na cidade de Canindé, e acabaram se deparando aí com raio, com outras forças da polícia aqui do estado. No interior do Ceará, 7 suspeitos de integrar o Comando Vermelho foram mortos em confronto com a polícia. Durante o dia, os corpos passaram por perícia no IML de Canindé. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, eles tinham entre 15 e 22 anos. A polícia diz que todos eram integrantes do Comando Vermelho e que o grupo tentava dominar um bairro da cidade que hoje é controlado por uma facção rival, o 3º Comando Puro. As duas facções são de origem carioca. Canindé fica na região do Sertão Central do Ceará, a 110 quilômetros da capital, Fortaleza. Eles já teriam feito outras 3 tentativas para dominar o tráfico na região. Com o grupo foram apreendidas 8 armas, sendo um fuzil, 5 pistolas e 3 revólveres. A Secretaria de Segurança Pública nos informou que chegaram a arremessar granadas. E aí, durante esse confronto, né, os 7 foram mortos aí pela polícia. Em seguida, inclusive, o governador aqui do estado, Eumano de Freitas, chegou a parabenizar o trabalho da polícia e o próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio
Castro também chegou a comentar esse caso aqui, né, do Ceará, que 7 criminosos do Comando Vermelho foram mortos, né? Esse é mais um capítulo dessa grande história, assim, da expansão das facções criminosas aqui no estado. O Ceará é um estado muito estratégico para esses grupos, por 2 motivos principais. O primeiro, pela posição geográfica, tudo é sobre ficar mais barato. E o segundo motivo é porque a gente tem uma boa infraestrutura de portos, de aeroportos, de rodovias, como é o caso, né, dessa rodovia CE-060, que fica aí, né, onde fica a vila de Jacarezal. E com essa estrutura eles conseguem, né, escoar suas mercadorias, enfim. Gabriela, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Parabéns pela reportagem e bom trabalho para você. Muito obrigada, Natuza, um prazer. Bom trabalho. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Francisco Leonardo de Melo Nascimento. Leonardo, o Ministério da Justiça fez um raio-x das facções criminosas atuando aqui no Brasil e identificou que metade delas está na região Nordeste, o que a região Nordeste abriga uma boa parte dessas facções. Só que facções consideradas maiores, como o Comando Vermelho e o PCC, também atuam na região Nordeste. Quando é que começou a se dar essa expansão das facções criminosas pela região e qual o tamanho delas? Então, as facções, elas são originalmente nascidas no Sudeste, como você falou, o CV e o PCC, e aí elas nascem no final da década de 80 e início da década de 90. E é na década de 90 que os primeiros episódios de atuação das facções no Nordeste, aí eu posso falar um pouco mais do Ceará, que começaram a ocorrer esses episódios. Mas as facções, de fato, elas só passam a se expandir de forma mais incisiva a partir da segunda década dos anos 2000. Uma pesquisa do Datafolha revelou que mais de 28 milhões de pessoas convivem com crime organizado no bairro onde vivem. O levantamento fez também um raio-x das cidades que mais sofrem com esse tipo de violência. Capitais, municípios com mais de 500 mil de habitantes, muitas vezes na região Nordeste. No início do ano, o Ceará já tinha enfrentado uma onda de ataques a provedores de internet que se recusavam a dividir os lucros com bandidos. Também no interior do estado, 2.000 moradores abandonaram as casas e tornaram o distrito de Morada Nova um vilarejo fantasma. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará diz que entre janeiro e setembro deste ano, prendeu e apreendeu 1.851 pessoas por integrar organizações criminosas. E aí essas facções, elas se expandiram de forma tão rápida e elas arregimentaram, elas conseguiram a adesão de gangues locais, eu estou falando do CV e do PCC, e implementaram um novo modo de governança de práticas criminais nesses territórios, que principalmente os territórios das periferias urbanas. E mais recentemente, essas facções, e aí nós não estamos pensando só apenas o Comando Vermelho e o PCC, mas as outras facções também que se originaram a partir da chegada do Comando Vermelho e do PCC no Nordeste, elas passaram também a se expandir nas zonas rurais, nas áreas rurais e do interior dos estados do Nordeste. E em que sentido elas mudam essa governança? Você usa essa expressão governança. O que elas alteram? Como era antes e como passou a ser? As facções originárias do Sudeste, elas têm um modo próprio de atuar em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em relação às condições geográficas das comunidades que têm difícil acesso, entre outras questões. Em São Paulo, o PCC é praticamente a facção hegemônica, né? Então, ela tem praticamente hegemonia lá pelo modo como atua nessa região. Quando essas facções vêm para o Nordeste, elas também encontram resistência com o modo de atuação das gangues, que era muito semelhantes e ainda com resquícios do próprio cangaço, né? Que é algumas práticas criminais que são históricas dessas regiões. E aí, se nós vamos pensar favelas no Rio de Janeiro, comunidades no Rio de Janeiro é muito diferente de comunidades na região Nordeste. Em que sentido? Principalmente o modo organizacional,
a lógica da estrutura geográfica em torno do acesso a essa comunidade que impede, por exemplo, impede ou dificulta a entrada da polícia, mas também a lógica de não domínio, de hegemonia nesses espaços. Quando a gente fala, por exemplo, de comunidades no Rio, eu penso em morro. Quando a gente fala de comunidades no Ceará, a gente está falando de morro, a gente está falando de comunidades planas. E essa é justamente a lógica. A condição geográfica das comunidades no Ceará, elas não são as mesmas condições geográficas das comunidades no Rio de Janeiro. Então, nós vimos aqui a expansão assim, estratosférica do CV no Ceará. Então, as comunidades do Ceará, elas se dão em áreas que não são áreas num território de morro. Então, são áreas afastadas dos centros urbanos, mas são áreas que têm acessos a diversas regiões. Então, não são áreas que são restritas. Então, as zonas periféricas, por exemplo, da beira-mar de Fortaleza. Então, são áreas que têm uma implicação territorial vasta, bem diferente da área do Rio de Janeiro. É muito mais fácil para o Estado fazer uma intervenção policial numa comunidade do Ceará, porque em geral ela tem muitas entradas e saídas dessa comunidade, do que é para as forças de segurança nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo. Isso ficou bastante claro. Portanto, as disputas são maiores nesses territórios entre as facções. Perfeitamente. No Ceará, há um cenário que se propagou, um cenário de guerra, inclusive é um cenário de guerra que a própria terminologia é utilizada pelas próprias facções para caracterizar esse conflito da disputa por território armada. Câmeras de segurança registraram o ataque de vários ângulos. Era por volta de 9 horas da manhã. Os assassinos descem de uma moto, correm em direção à grade do colégio e atiram contra os estudantes que estavam no intervalo entre as aulas. 2 alunos da escola estadual Professor Luiz Felipe, de 16 e 17 anos, morreram na hora. O governador Eumano de Freitas, do PT, determinou reforço policial em Sobral e enviou a cúpula da segurança pública ao município. Segundo a Secretaria de Segurança, a polícia encontrou drogas, embalagens e uma balança de precisão usada para pesar entorpecentes com um dos adolescentes mortos. Foi uma execução. Então, é uma disputa que tem um impacto letal sem precedentes. E a alavancagem dos índices de violência letais no Ceará, por exemplo, demonstram o quanto essa rivalidade ela está orquestrada nessa lógica da guerra da eliminação do inimigo. Então, a disputa territorial é propagada pela eliminação do inimigo. E essas facções atuam para além das capitais? Elas estão, por exemplo, em cidades menores? Sim. As facções, elas passaram a executar, primeiramente, um modo de governança nas zonas urbanas, principalmente nas regiões urbanas. E aí, a chegada do PCC e do CV nesse processo de expansão fez surgir outras facções que são originárias do Nordeste, como, por exemplo, o Bonde dos 40, no Maranhão, os Estados Unidos e Al-Qaeda, na Paraíba, a Guardiões do Estado e a Massa Carcerária, no Ceará, o Sindicato do Crime, no Rio Grande do Norte, o Bonde do Maluco, na Bahia, e o Trem-Bala e o Comando Litoral Sul, no Pernambuco. Então, provoca um modo diferente de pensar a lógica de organização do crime no Nordeste. Primeiro, porque a lógica era principalmente na lógica das gangues, né? Então eram pequenos grupos disputando território ali pelo mercado de drogas, e aí passa-se a pensar numa lógica muito maior e numa lógica de espelhamento à lógica das facções que são originárias do Sudeste. Num determinado momento de uma das suas respostas, você disse que um mecanismo de ampliação dessas facções é a política. Eu queria entender essa dimensão também, por favor. A lógica da dimensão da interferência das facções na política no Ceará não é muito diferente da lógica da interferência das facções na política do Sudeste, por exemplo.
Então, recentemente, nós vimos na mídia a prisão do TH Joia. A imagem mostra o ex-deputado federal Tiago Raimundo dos Santos Silva deitado numa cama forrada com dinheiro do crime. 5 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. Uma pequena fortuna que pertencia ao traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, um dos chefes do Comando Vermelho. E foi entregue a TH para ser convertida em dólares. Chamou a atenção os valores milionários que circulavam entre os traficantes e o grupo de TH. A Polícia Federal e o COAF, que monitora as atividades financeiras, estimam que no intervalo de 5 anos, o bando movimentou 140 milhões de reais. O grupo também ganhava intermediando para traficantes a compra de equipamentos importados, principalmente antidrones. Tecnologia que era empregada contra facções rivais, mas também para atrapalhar o trabalho da polícia. As investigações revelam ainda que o grupo de TH intermediava a venda de drogas, pistolas e fuzis importados. 15 pessoas foram presas na operação que desarticulou o bando na última quarta. TH está preso no complexo de Bangu. A defesa de TH Joias considerou as acusações absurdas. As interferências das facções na política do Nordeste, ela ocorre de forma que implica numa série de imposições de entrada no território, de fazer campanha no território, ou da própria facção obrigando as pessoas a votar em determinado candidato ou decidindo que candidatos serão eleitos naquele território, enfim, ou naquela região. E aí, um dos casos emblemáticos, né, é o caso Santa Quitéria, do governo, do prefeito que foi preso recentemente, né, enfim, houve novas eleições, enfim. Os eleitores de Santa Quitéria, no interior do Ceará, tiveram que voltar às urnas para escolher um novo prefeito. O vencedor das eleições no ano passado, José Braga Barroso, o Braguinha, do PSB, teve o mandato cassado e foi preso por ligação com o Comando Vermelho. E olha como a situação é complicada. Em Santa Quitéria, sabe quem é que foi o vencedor da eleição? Joel Barroso, do PSB, com 53% dos votos. Ele é simplesmente filho do prefeito que foi cassado por ligação com o Comando Vermelho. Essa lógica se dá por uma série de ameaças e que interfere a vida e a lógica de fazer campanha no Nordeste brasileiro. Me parece muito semelhante à lógica do coronelismo, que por muito tempo vigorou aqui no Nordeste brasileiro. Bom, eu falava com a Gabriela, que é repórter do G1 Ceará, sobre o caso da tal Vila Fantasma que fica na região metropolitana de Fortaleza. E lá ela dizia que moradores basicamente foram expulsos dessa vila para que as facções criminosas pudessem atuar. Como é que se dá o controle de territórios? Porque em dado momento a Gabriela diz que isso já havia acontecido em outras partes do estado. E fiquei com a impressão de que essa prática da expulsão pode ser uma prática recorrente. Sim, essa prática passou a ser recorrente no Ceará em diversos condomínios residenciais. E isso implica num modo muito singular de controle do território. E aí, quando nós estamos falando de facções e da lógica das práticas, da utilização de práticas violentas para propagar o medo, nós estamos falando no medo de ser assaltado, no medo de ser atingido por disparo, no medo de ter sua casa invadida por faccionado. E esse medo, ele provoca o silêncio e uma das principais efeitos desse medo é impedir que essas vítimas busquem acesso à justiça. Mas na Paraíba, por exemplo, as facções impedem que as mulheres vítimas de violência doméstica elas denunciem os agressores à autoridade de segurança. Isso para evitar a presença de policiais nas comunidades. E, logicamente, consequentemente, atrapalhar os mercados de drogas e outras atividades ilícitas. O caso da expulsão dos moradores no Ceará é outro exemplo que é uma das estratégias de intimidação da população a seguir as regras e a lógica imposta no controle do território. Então, se você é um morador que de algum modo infringiu alguma dessas regras
ou de algum modo não tem uma adesão ali, mesmo que seja pelo silêncio, à lógica das facções, você é convidado a se retirar, e isso passou a ser muito recorrente no Ceará a partir da chegada do Comando Vermelho e do PCC. E, Leonardo, o que faz da região Nordeste uma área atrativa para a atuação dessas facções? Então, a região Nordeste tem uma rota, a Fortaleza, por exemplo, ela tem uma vinculação pelo mar, né, com outro continente, a Europa, por exemplo, enfim. A rota de escoamento de drogas para a Europa é que tem alavancado aí o poderio das facções no Nordeste. Leonardo, te agradeço muitíssimo por ter topado conversar com a gente aqui neste episódio do Assunto. Te desejo um bom trabalho. Muito obrigado, Natuza. Até mais. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.